Nessa aulinha de hoje, né, galera, o tema... Ó, pareceu até que tá... A mulherzinha avisou aqui que tá gravando. Ó, galera, esse tema de hoje é um tema bastante especial. Por quê? Porque ele é um tema que vai nos ajudar a entender, sabe, coisas maiores brevemente, né? O tema de hoje, né, a princípio ele parece chatinho, é um teminha, ó, provavelmente eu não sei se eu vou conseguir fazer algum exemplo na aula de hoje, tá? Que eu preciso apresentar esse conteúdo com um certo rigor, tá bom? Então, talvez não seja assim tão atraente nosso momento de agora, tá? Ô, galera, eu vou pegar só o meu carregador de celular, que eu acabei tendo um descuido aqui e deixei sem carregar. Peraí. Coisa rápida. Um minuto. Pronto, já estou até de volta. Choveu aqui um pouquinho, GV, graças a Deus. Dá uma baixada aí naquele, naquele forno que a gente estava aqui até às 4, 5 horas da tarde. Então, a chuva veio para dar uma aliviada aí. Olha, galera, então é o seguinte. Eu vou começar a nossa aula apresentando para você uma das coisas que você vai olhar assim e falar: ah, meu Deus, isso é um clássico, eu já cansei de ver isso. Provavelmente, né? Ainda mais quem faz cursinho, provavelmente já viu isso umas 3 vezes essa semana. Tá tipo Lagoa Azul em sessão da tarde, sacou? É um negócio tão manjado, tão batido. É o famoso caso do barquinho. O barquinho que está atravessando um rio. Não? Olha que aula bonita que eu acabei de sair. Doido, ó. Tá chegando, hein? E aí, meus queridos e minhas queridas, como eu estava vos dizendo, então o que eu tenho para apresentar para vocês aqui, nessa aula de hoje, na verdade, é uma coisa que é fruto das nossas, de coisas maiores no futuro. Então, eu vou começar aqui com o caso clássico. Pessoal, essa é a aula número 9, tá bom? Então, a gente já está quase no fim de cinemática, é a maior parte, esmagadoramente é a maior parte. Essa aqui é a aula número 9 de cinemática. E o tema de hoje é composição de movimento. Movimento composto, né? Se você achou que só tinha negócio de coisa composta em português, né? Sujeito simples, sujeito composto. Agora você vai ter aqui a apresentação de uma teoria também que envolve coisas compostas. Em especial, nós estamos falando da famosa composição de movimentos, ok? Professor, então conta aí para nós o que é esse negócio de composição de movimento. Vou contar para vocês agora, galera. Vocês vão ficar abismados, com cara de abismos. Olha, jovens queridos, ó, caso clássico, por favor. Como se vocês nunca tivessem visto isso. Gente, você vai imaginar o seguinte. Vocês sabiam que na natureza, alguns movimentos que acontecem são movimentos que, na verdade, são a junção de dois ou mais movimentos? Tipo, a gente pode pensar em um caso de um barquinho atravessando um rio. Nossa, a galera que já cansou de ver esse exemplo nas aulas de física, né? Então, nossa, gente, alguns movimentos, na verdade, são a junção de outros mais simples. Tá? Então, o melhor exemplo que a gente pode utilizar para ilustrar é o famoso caso do movimento de um barquinho. Um barquinho. Você vai imaginar a seguinte situação, ó. Vamos supor que tenha um barquinho
E esse barquinho está, vou dizer uma balsa, que é mais fácil, né? Está com uma velocidade de 2 metros por segundo em um rio cuja correnteza tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Galera, um formalismo danado que a gente encontra aqui nessa parte é dar nomes para essas velocidades, tá? E eu vou fazer isso. Olha, eu não vou poder entrar em detalhes porque o nosso curso é um curso mais rápido. Mas, se você tem um interesse, de repente, em dar uma olhada nisso com mais ênfase, tá? Eu acho até interessante, principalmente para quem gosta da teoria. Galera, a gente costuma dizer que a velocidade do barquinho é a velocidade relativa. E a velocidade da correnteza é o que nós chamamos de velocidade de arrastamento. São nomes, são só nomes, não vamos complicar, tá bom? Então, o barquinho tem uma velocidade. A velocidade do barquinho a gente chama de velocidade relativa. Por que esse nome? É o nome, tá? Não tem nada a ver com aquela teoria ainda de velocidade relativa que você imagina lá, né? Soma as velocidades, diminui, divide. Nada a ver com isso. É só o nome. VB, velocidade do barquinho, é velocidade relativa. Por que esse nome? Porque essa velocidade é a que o barquinho tem em relação à água. O motor aplica uma velocidade. Lá no velocímetro do motor, igual de carro, né? Ele está registrando a velocidade que o barco tem em relação à água. E não a velocidade que ele tem, já contabilizando a da correnteza junto. Não, nada a ver. É a do barquinho em relação à água. Por isso o nome velocidade relativa, ok? Bom, a velocidade da correnteza, eu vou chamar de VC, né? Sem fazer apologias ao diretor do Darwin, tá, amiga Carol? A velocidade da correnteza eu vou chamar de VC. VC é a velocidade da correnteza. Pessoal, o que é a velocidade da correnteza? A gente chama de velocidade, não estou zoando, esse é o nome. Velocidade de arrastamento. O nome é bastante sugestivo, né? Arrastamento é o que está arrastando alguém, arrastando o barquinho. Simples assim. Olha que legal. Cara, tem muita coisa que você resolve se você souber identificar quem é a velocidade de arrastamento e quem é a velocidade relativa, tá bom? Não estou zoando. Existem questões que, se você souber identificar o que é velocidade relativa e o que é velocidade de arrastamento, você já resolve ela. Pô, e na boa, não é difícil. Nem estou aprofundando na teoria aqui, mas pelos nomes você já pegou a sugestão do que é que significa. Arrastamento, arrastando alguém. Relativa, é em relação a alguém que também está em movimento. Pois é. Nesse caso, a gente vai dizer o quê? Olha que legal, gente. A gente vai dizer que a velocidade resultante do barquinho é a composição. A velocidade que o barquinho tem em relação à margem, em relação a alguém que está fixo nessa margem, é a composição, irmãos. É a junção da velocidade que o barco tem em relação à água, velocidade relativa, com a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza. Simples assim. Isso é um exemplo de movimento composto. O que é um movimento composto? Olha aí. É quando você pode escrever o movimento de alguém em função de etapas mais simples. A velocidade resultante do barquinho, no meu exemplo, é de 5 metros por segundo. Cara, não tem segredo, convenhamos. Olha, então deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você me falou, então, ó, a velocidade resultante seria a velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Isso, olha que bonitinho. Ó, então, isso é o que nós precisamos saber neste primeiro momento. Olha que legal, eu só somei os bichos. Pois é. Ô, professor, mas eu estou aqui com uma dúvida. Qual que é a sua dúvida, irmão? E se o barquinho estivesse subindo o rio ali, ele está descendo o rio. Descer o rio significa que ele vai na mesma direção em sentido da correnteza.
E se ele estivesse subindo o rio? Subir o rio quer dizer que ele vai na direção em sentido contrário à da correnteza. Ah, então deixa eu ver. Ó, outro caso, outro caso. Então tem o rio, tá? Tem o rio, olha lá, e tem uma balsa. Pessoal, por que balsa? Eu sei desenhar balsa, né? Ó, e esta balsa está com uma velocidade, digamos, de 8 metros por segundo. Só que o rio está com uma velocidade da correnteza, de 3 metros por segundo. Professor, qual seria a velocidade resultante? Eu que te pergunto, irmão. Qual seria a velocidade resultante nesse caso? Agora eu quero ver a galera batendo a mão. Qual que é a velocidade resultante nesse caso? Foi uma pergunta. Ó, o João falou que é 5. Mas por que você fez esse 5? Como você encontrou esse 5, João? Das nuvens? Não. Me explica, amigo João. Parece zoeira, João, mas não é não. Tô falando sério. Me explica como que você chegou a esse 5. Subtrair porque está contra a correnteza. Boa! Ó, a Lívia respondeu do jeito que eu queria, irmã Lívia. Ah, irmã Lívia, mandou bem. Ele fez exatamente isso que o João fez e exatamente isso que a Lívia fez. O que o João fez? Diminuiu. Ó. Um tá indo para um lado, outro tá indo para o outro, é só você diminuir. Que é a mesma coisa que somar vetor. De fato, é verdade, você não está somando um vetor com outro que vai no sentido oposto. Então, querendo ou não, o que está acontecendo aqui é isso, ó. O que o João falou? Ó, velocidade resultante, é só você pegar a velocidade do barco e diminuir a velocidade da correnteza. Agora eu vou escrever isso de forma vetorial. A velocidade resultante, o que tem? Ela é a velocidade relativa, que é a do barquinho, lembra que a gente falou? Mais vetor, a velocidade de arrastamento. Ah, então é só somar? Só somar. Caramba, que doideira, né? Pois é. Ô, galera, então, você está observando que, em termos vetoriais, a velocidade resultante é sempre dada pela soma de vetor. Se os vetores estiverem em mesmo sentido, você soma. Se os vetores estiverem em sentidos contrários, você diminui. Pera, então deixa eu ver se eu entendi. E se por um acaso eu estivesse pensando em um caso que nem esse aqui, ó, visualiza a cena, ó. Estou pensando assim, professor, deixa eu ir lá reconhecer o vídeo. Ó, clássico, clássico. Agora, a danada da balsa está atravessando o rio, né? Ó, com a velocidade do motor, clássico, gente, clássico, de 4 metros por segundo. Você já deve ter respondido mentalmente. 5! Nem sabe o que eu vou perguntar, já falou 5. Ó, e tem a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza de 3 metros por segundo. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte-me, professor. Pergunte-me. Qual é a velocidade resultante nesse caso? Antes de você responder, eu vou responder vetorialmente. Ué, fácil. É só somar os vetores. É só somar os vetores? É. Pega um vetor e soma com o outro. Pega o vetor velocidade relativa, soma com o vetor velocidade. Soma com o vetor, desculpa, velocidade de arrastamento. Foi mal, galera. Ô, professor, então é só fazer isso? Cara, só fazer isso. Não, não acredito. Acredite, acredite. Caramba. Então deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi. Porque até onde eu aprendi, isso aqui eu ia resolver, sabe como? Como?
Eu ia traçar uma linha paralela ao vetor de 3, uma linha paralela ao vetor 4, e observar que o sistema ia na diagonal, e essa seria a minha velocidade resultante. Então, na verdade, nesse caso, a minha velocidade resultante seria quanto? Ué, a velocidade resultante seria a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Tipo assim, tipo um teorema de Pitágoras da vida, né? Tipo um teorema de Pitágoras da vida. Nossa! Mas isso não deixa de ser soma de vetor, né, gente? Lembra das aulas de vetor? As regras. Vetores em mesmo sentido se somam os módulos. Em sentidos contrários, diminui os módulos. Perpendiculares entre si, Pitágoras. Traduzindo, continua valendo a regra de vetor. A velocidade resultante é a soma vetorial da velocidade relativa com a velocidade de arrastamento. Caramba, professor, então, na verdade, se eu parar para pensar, é tudo soma de vetor. Tudo soma de vetor. Meu Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que é uma regra geral para todo e qualquer caso. Sempre que alguém te pedir velocidade relativa, você vai fazer soma de vetor. Que vetor? Vetor. Né? Desculpa, sempre que alguém te pedir velocidade resultante, você vai fazer soma de vetor. Que vetor? Vetor velocidade relativa com vetor velocidade de arrastamento. É sempre, sempre. Quem garante? Roberval. Quem é esse? Ah, é um cientista. Tanto que isso aí é chamado de teorema de Roberval. Isso aqui é conhecido mundialmente, em todo o Brasil, como teorema de Roberval. E o que o teorema de Roberval me ensina? Me ensina a trabalhar com velocidade relativa, resultante e de arrastamento. E nunca mais eu terei problema com isso na minha vida. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Um desdobramento do teorema de Roberval é qual? Um desdobramento é... Olha o desdobramento do teorema de Roberval, hein? Cara, eu vou pegar essa velocidade de arrastamento e jogar para o canto de cá, ó. Vou jogar ela para cá, ó. Uhum. Então, eu vou acabar obtendo velocidade resultante menos, ó, trouxe esse vetor para cá, em equação de vetor, né? Só peguei o vetor mais e joguei pro lado de cá menos. Menos velocidade de arrastamento é igual a quem? É igual a velocidade relativa. Peraí. Então, sempre que alguma questão me perguntar sobre velocidade relativa, dois móveis, um indo em um sentido, outro indo em outro sentido, qual que é a velocidade relativa? Tasca o teorema de Roberval nele, irmão. Nunca mais você vai errar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O teorema de Roberval me ajudaria a pensar assim, ó. Tem o carrinho A. E o carrinho A tá indo lá para frente, ó, lá para a pista. Uhum. E tem um outro carrinho, um carrinho B. Carrinho B. Que tá indo também lá para frente, ó. O que tem? Pois é. Olha o que eu vou fazer, hein? Você tá vendo que os dois carrinhos estão indo no mesmo sentido, tá tudo de boas, né? Se eu te falar bem assim, olha, o carrinho de trás tem 10 metros por segundo. O carrinho da frente tem 8 metros por segundo. Vou até diminuir o tamanho do vetor, né? Para você entender. Se eu te perguntar qual é a velocidade relativa entre A e B, como que você ia me responder? Qual a velocidade relativa entre A e B? Ó, a Lívia falou que é 2. Será que é? Como que você concluiu isso, amiga Lívia? Chutei. Meu Deus, você chutou, irmã? Ih, tá vendo como é que a gente descobre que chutou?
Ah, droga, você pegou. É isso mesmo. Droga, você não chutou, irmã. Ó, é isso mesmo. Olha o que que a Lívia fez lá dentro do cérebro dela. Ó, tudo isso maquinou, tudo isso foi contabilizado lá na mente dela, hein? Ela falou, vou usar o teorema. Aposto que ela pensou assim, vou usar o teorema de Roberval. Vou usar. O teorema de Roberval fala o seguinte, que a velocidade relativa vai ser quem? A resultante menos a de arrastamento. Aí agora não vai fazer diferença quem é resultante e quem é de arrastamento, né? Então tá. É só eu pegar uma delas. Peraí. Velocidade resultante. Vou pegar essa maior, né? Sugere, né? Essa maior. Aham. E vou fazer o quê? Vou diminuir, vetorialmente falando, da velocidade de arrastamento, que é a 8. Ah, então tá. Mas peraí, quando eu vou diminuir vetores, né? Eu vou fazer subtração envolvendo vetores que apontam para o mesmo lado. Então não preciso trocar sinal de ninguém. Ah, eles estão indo para o mesmo lado. Então eu vou simplesmente pegar o primeiro vetor, que é 10, repetir o sinalzinho de menos e colocar o segundo vetor aqui do jeito que está. Já que estão no mesmo sentido, eu não preciso ficar brincando com o sinal matemático. Pronto. Deu 2 metros por segundo. Velocidade relativa, 2 metros por segundo. Agora deixa eu ver. Posso apagar a primeira parte do quadro, meu povo? Sinaliza aí para mim se eu puder. Sim. Valeu, Mano João. Então, peraí. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi, professor. O que você quer ver se você entendeu, menino? Olha só. Então, se eu tivesse, por exemplo, o parangolé A indo com velocidade 10, e o parangolé B vindo com velocidade 8, certo? Qual que é a velocidade relativa deles? Não sei, vou perguntar para o Roberval. Roberval, qual que é a velocidade relativa deles? Velocidade relativa deles é só você pegar a velocidade resultante menos a de arrastamento. Pronto. Tá? Quem que é resultante e quem que é de arrastamento? Aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Então tá. Velocidade relativa, então, vai ser quem? Olha, são dois... Vou pegar, ó. O valor da velocidade relativa, da velocidade resultante. Vou escolher essa para ser resultante. 10. Sinalzinho de menos da fórmula. E no lugar da velocidade de arrastamento? É o menos 8. Por que menos 8? Ué, o 10 está indo para a direita. O 8 está vindo para a esquerda. Eu preciso sinalizar, sinal, mostrar que ele é contra o A. E como que eu vou mostrar que ele é contra o A? Bota um sinal negativo aqui nele, ó. E aí, como é que vai ficar a nossa brincadeira? E agora está vindo a conta. A velocidade relativa, então, vai ser 10, vai dar 18. É a soma das duas. Lembra que você decorou isso lá em cinemática escalar, num primeiro momento? Lá a gente trabalhava assim, a gente não fez isso aqui. Eu não faço isso nessas aulas. Até tinha trocado ideia com algumas pessoas já sobre isso. Nessa aula que eu faço de cinemática escalar, que foi o que a gente fez antes, né? Movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, não sei o que, não sei o que. Eu não falo de velocidade relativa. Por quê? Porque a verdade sobre velocidade relativa está aqui. Está aí, com base no teorema de Roberval. Eu jamais deixaria de citar o meu amigo Roberval. Tá bom? Então, isso é velocidade relativa. Professor, mas, cara, isso é muito fácil. Fácil é. Agora eu vou te contar uma coisa que muita gente tem uma deficiência muito grande na hora de entender o que eu vou descrever aqui agora. Rapaz, é impressionante. Impressionante é modo de dizer. É mais que impressionante, é supimpamente incrível. Olha só. Vamos pegar esse caso aqui, do barquinho atravessando o rio. Olha só, gente. Um barquinho atravessando o rio. O que que tem? Presta atenção, hein? Você vai ficar impressionado com o barquinho atravessando o rio.
Ok. Peraí, professor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos pegar aquele exemplo de novo do barco. Vamos. Ó, meu Deus, já cansei de ver barco nas aulas. É barco e trem nas aulas de física. Os caras não inventam outro meio de transporte, já repararam? Todas as explicações envolvem barco e trem. Ó, então vamos lá, hein? Tem a correnteza, né? Tá aqui a balsa. A balsa agora vai ser uma boia. A gente não perder tanto tempo, por exemplo. Ó, essa boia está sendo puxada pela correnteza 3 metros por segundo. A resposta é 4. Nem te perguntei, você já sabe. Ó, aqui eu tenho a velocidade do barquinho 4 metros por segundo. Uhum. Vamos supor que nós tenhamos... Ó, gente, eu sei que tem gente que já entende isso, mas eu vou fazer com muita calma, porque aqui eu preciso dar atenção. Sem zoeira. Ó, vamos supor que a distância de uma margem até a outra seja de 800 metros. A pessoa desatenta, descuidada, me daria a resposta para essa questão que eu vou fazer agora de um jeito muito legal. Eu vou fazer como uma pessoa descuidada, ok? Eu vou fazer exatamente como uma pessoa desprovida de cuidados. Se liga. Pessoa, diz aí para mim quanto tempo o barco leva para atingir a margem oposta. My God. Deixa eu ver se eu entendi. A pergunta que você quer me fazer é quanto tempo ele leva para atravessar o rio? Isso, para atravessar o rio. Olha como o aluno desatento faria. Depois seja honesto, quando eu acabar essa fala, diga se você faria assim ou não, tá? Olha como é que o aluno desatento faria. O aluno desatento faria assim: olha, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que esse barco vai andar na diagonal. Ó. Então eu tenho que descobrir qual é a velocidade que ele tem na diagonal, né? Qual é a velocidade que ele vai ter na diagonal? Ó, ficou horrível. Qual é a velocidade que ele vai ter na diagonal? Me acompanhe. Ué, a velocidade que ele tem na diagonal é quanto? É 5, né, gente? Não vamos complicar, né? Triângulo pitagórico, a velocidade resultante nesse caso é 5 metros por segundo. Tá. Então, peraí, professor, você está me dizendo que a velocidade resultante é de 5 metros por segundo. Isso. Ô, professor, mas você quer saber quanto tempo ele leva para percorrer tudo isso? É. Quanto tempo? Ué, para eu descobrir esse tempo, primeiro eu preciso saber qual é o espaço que ele vai percorrer, qual é o caminho que ele vai percorrer nessa diagonal aqui. Quanto que vale? Não sei, mas eu vou encontrar assim, ó. Olha, eu sei que a velocidade forma um triângulo, ó. O triângulo que é, vou fazer das mesmas coisas que eu fiz, tá? Eu sei que a velocidade forma um triângulo, olha o triângulo. O triângulo que é de lado 4 metros por segundo, diagonal, que é a hipotenusa, de 5 metros por segundo, e a projeção aqui de cima, olha, que é o próprio vetor velocidade 3. Né? Então, ó, só trouxe esse triângulo, olha para esse triângulo, olha para esse triângulo. Só trouxe ele para cá. Ó, que bonitinho, professor, um triangulinho. Esse triângulo é semelhante a este triângulo. Qual triângulo? O triângulo que é representado pela distância da margem e é representado pelo espaço percorrido na travessia. São triângulos semelhantes. São triângulos semelhantes. Onde a distância de uma margem até outra
são os 800. E essa diagonal aqui, eu não sei, mas é algo que eu preciso descobrir para poder fazer o quê? Jogar na fórmula da velocidade. Olha que lindo. Então, eu vou achar o ΔS. Como? Semelhança de triângulos. O Guguinha sente orgulho da gente agora, né? Ó. Então, vamos fazer semelhança de triângulos. Gente, fazendo semelhança de triângulos, olha como é que vai ficar o nosso parangolé. Peraí. 4 está para 5, assim como 800 está para ΔS, que é o que a gente quer achar. Então, multiplico o cruzado. O que nós vamos fazer então? Vai ficar ΔS igual a 5 vezes 800, tudo dividido por 4. Ou seja, vou dar uma melhorada, hein? 800 dividido por 4 dá 200. Então, o nosso ΔS daria 5 vezes 200, 1.000 metros. Agora eu vou calcular quanto tempo o barco leva para atravessar o rio. Olha que lindo. A velocidade dele, tá? A velocidade diagonal, é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade que ele tem, 5. O tempo, o espaço percorrido, 1.000. Tudo isso dividido por ΔT. Então, quem é o ΔT? 1.000 dividido por 5. 10 por 5 eu sei quanto que dá. 10 dividido por 5 dá 2. Acrescenta 2 zeros. 200 segundos. Nossa, muito bom. Quem faria assim? Sinaliza. Alguém faria desse jeito aí? Não. Irmãos, ninguém vai se pronunciar. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo vocês. Muita gente deve estar olhando. Ué, não é assim que faz, não? Não é que não é assim que faz. Não é que esteja errado. É que você pegou um caminho muito longo. Tem um caminho mais curto? Tem. Qual é o tempo que ele leva para fazer a travessia? Ué, moleza. O tempo que ele leva para fazer a travessia. Eita! O tempo que ele leva para fazer a travessia, ó, vou fazer de outro jeito, hein? Verdinho agora, ó. Qual é mesmo o espaço que ele tem que percorrer? Ué, ele tem que atravessar. 800 metros. Qual é a velocidade dele na direção de travessia? A velocidade dele, no caso, é a velocidade relativa, né? Velocidade de arrastamento e velocidade relativa. A velocidade relativa dele, então, no caso, é 4 metros por segundo. Eu quero descobrir quanto tempo. Certo. Ué, velocidade ΔS sobre ΔT. A velocidade sendo 4, ΔS sendo 800, tudo isso dividido por ΔT. Multiplico o cruzado, ΔT então vai ser 800 dividido por 4, dividido, né? Fazendo essa continha de divisão, a gente vai encontrar 200 segundos. Tcharam! Qual dos dois jeitos você acha que foi mais rápido para resolver a questão? O jeito 1 ou o jeito 2? Digam-me para mim. O jeito 2. Ô, professor, mas não faz sentido. Claro que faz, gente. Claro que faz todo sentido. Não, mas ele anda na diagonal. Então, a distância percorrida é maior. Mas a velocidade diagonal também é maior, né? Então, meio que compensou, né? O fato da distância da diagonal ser maior e o fato da velocidade na diagonal ser maior, uma coisa compensou a outra. Mas concordem comigo que é o mesmo tempo que ele levaria para percorrer a distância de 800 metros com a velocidade de 4 metros por segundo. É a mesma coisa. Nossa. Caramba. Haha.
Nenhuma, amiga Lívia. Nenhuma. Professor, professor, você tá falando esse negócio aí, mas eu não tô acreditando, não. Ô, gente, não fui eu que falei, não, foi Galileu. Ah, então se é Galileu, eu acredito. Vamos anotar? Ó, é muito importante que eu vou anotar. Eu vou apagar essa parte do meio, tá? E eu vou já ilustrar agora como é que a gente vai resolver situações envolvendo lançamento oblíquo e horizontal, que é o cara mais importante das nossas vidas hoje. Mas então, não foi você quem disse, professor. Eu jamais teria pensado assim. Lembra que eu falei que tem um aluno que faz desse jeito e o aluno que faz daquele? Pois é, eu provavelmente seria o aluno que estaria desenhando até agora para entender a questão. Mas, cara, eu não pensaria sozinho, né? Sem conhecer, claro, o princípio de Galileu, eu não pensaria do jeito 2. Né? Galileu era realmente um cara sensacional. Ó, outra descoberta de Galileu, né, velho? Proporção de Galileu. Não? Adivinha quem desenvolveu as leis de Newton? Ué, Newton. Não, foi Galileu. Meu Deus, tá de sacanagem. Pois é, Galileu foi um cara impressionante. Ó, isso que eu acabei de descrever é o famoso princípio da independência dos movimentos. Ô, galera, eu não vou escrever do jeito que está a lei do Senhor, porque isso está na apostila, tá? Não vou escrever, porque já tem na apostila. Eu vou escrever de um jeito mais assim, mais Tiago Giovanelli falando, sabe? Qual que é o jeito, professor? Pedidos horizontais, você resolve com dados horizontais. Pedidos verticais, você resolve com dados verticais. É isso que eu vou escrever. E eu vou te explicar, calma. Pedidos horizontais são resolvidos com dados horizontais. E pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Professor, me explica melhor essa anotação? Claro! Vou te explicar já contando um negócio que você tem que conhecer, que se chama lançamento horizontal. Professor, lançamento horizontal me conte-me mais. É um exemplo de movimento composto. Como assim? Pensa que tem uma bolinha em cima de uma mesa. Essa bolinha só tem velocidade horizontal. A velocidade dela é horizontal, 10 metros por segundo, sei lá. E ela está indo em cima da mesa. De repente a mesa cai. Nossa, igual o desenho do Papaléguas. A bolinha está vindo. Quando ela chega aqui, ela cai. Não, não cai assim, né? Ela cai como? Ela cai indo para frente. Como assim? Ela cai indo para frente. Cai, indo, só que isso tudo ao mesmo tempo. Ah, então ela vai acabar fazendo isso, ó. Tipo uma trajetória que é um arco de parábola. Ela cai indo para frente. É um movimento composto. É um movimento composto, irmãos. Por que é composto? Ué, porque ela está indo na horizontal e ao mesmo tempo está caindo. Então é um movimento composto, é a junção de dois movimentos. Caramba! Ainda bem que você me falou, hein? Jamais imaginar. E eu te digo mais. Na horizontal, tem alguma aceleração atuando? Não tem.
A aceleração só existe quando tem força atuando, né? Se não tem força nenhuma atuando, professor, e o piteleco que eu dei? O piteleco que você deu na bolinha foi uma força que você aplicou enquanto estava em contato com o seu dedo. Depois que saiu de contato com o seu dedo, não tem mais força. Ah, então, dei um piteleco nela bem aqui, ó. Ela tá rolando ali. Não tem mais força da sua mão nela, não, tá? Só enquanto houve o contato do seu dedo com a bolinha que teve força. E depois? Depois não teve, não. E aí? Mesmo assim, ela continua indo pra frente. É um negócio de inércia, né? É. Então, ela tá indo pra frente. Isso. E aí, ela tá indo pra frente sem nenhuma aceleração. Exatamente. Peraí, então você tá querendo me dizer que o movimento horizontal dela é tipo um movimento uniforme? É, isso mesmo. Por que é um movimento uniforme? Não tem aceleração? Não. Agora, o movimento dela na vertical tem aceleração. Aquela aceleração vertical que naturalmente pega todos nós. Tem a aceleração da gravidade. Isso. E a aceleração da gravidade nesse contexto, senhoras e senhores? Ela faz com que o móvel tenha que tipo de movimento? Essa eu quero ver. Que tipo de movimento a bolinha vai ter a partir do momento que ela tem uma componente vertical de velocidade? Agora eu quero ver a galera batendo a mão, todo mundo saindo do chão. Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo. Por favor. Movimento variado. Mas é um caso específico de movimento variado, amigo Victor. Que caso é esse? Uma queda livre. Perfeito, amiga Carol. Na vertical, o movimento é uma queda livre. Sério? Sério. Nossa, por que é uma queda livre? Ué, essa bolinha tinha velocidade vertical? Não. Então, velocidade vertical inicial é zero. Isso. Está sob a influência da gravidade. Isso. Não tem resistência do ar. Isso. Ô, irmão, então é uma queda livre na vertical. Perfeito. É uma queda livre. Então, você está querendo me dizer que se alguém me perguntar alguma coisa sobre vertical, determine a altura de queda, o tempo de queda, eu só vou usar coisas de queda livre. Isso. Pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. E se ele me perguntar qual foi o alcance da bolinha horizontalmente? Você vai ter que saber a altura. Não vai ter que saber a altura, eu tô cagando e andando para a altura. Por quê? Porque se ele quer saber alguma coisa horizontal, você vai usar dados horizontais e não verticais. A altura é vertical. Pera, então, é isso que você quer dizer? Pedidos horizontais são resolvidos com dados horizontais. Isso. Pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Clássico da física. Clássico. Todo dia tem uma questão dessa na UERJ. Falar que é UERJ, tem que ter uma questão dessa. Aí a pessoa vai fazer UERJ. Se prepara com uma questão dessa. Que vai ter. Se não tiver, irmão, não é UERJ. Ó, que tipo de questão? Tipo assim, eu sempre bota 3 bolinhas. 3 bolinhas feitas de massas diferentes, materiais diferentes, todas as bolinhas que não sei o que, de cores diferentes, sabores diferentes, odores diferentes, foram disparadas desse alto desse morro. Ó, a primeira bolinha tem uma velocidade de 10 metros por segundo. A segunda bolinha, mesma altura, ela tem velocidade de 20 metros por segundo. E a terceira bolinha tem uma velocidade de 40 metros por segundo. Aí, ele falou que as 3 abandonaram a mesa no mesmo instante. Então, estavam uma do lado da outra. Tipo isso, ó. Aí, as 3 vão no mesmo instante. Quem chega no solo primeiro? Todo dia cai uma questão dessa na UERJ. E eu te pergunto agora, quem chega no solo primeiro? A bolinha verde, a vermelha
ou a azul? Elas partiram da mesa no mesmo instante. As três, né? Ninguém chega antes de ninguém, não. São todos iguais, professor. Somos todos iguais. Quem te garante? Ué, eu perguntei o que mesmo? Quanto tempo elas levam para cair? Cair é queda, né? Isso. Queda é, nesse contexto, a componente vertical. Componente vertical é uma queda livre. E até onde eu sei, na vertical, já que é uma queda livre, né? Já que eu estou lidando com uma queda livre, eu vou pensar nas equações de queda livre. E uma delas é hgt ao quadrado sobre 2. Para todo mundo o h é o mesmo, o g é o mesmo, o 2 é o mesmo. Então significa que o t é o mesmo para todo mundo. Olha, nossa, professor, então você está me dizendo que as três chegam no chão no mesmo instante? Sim. Por quê? Porque não depende de dados horizontais. Essas velocidades horizontais mudam o quê? Ah, o alcance horizontal delas, né? Porque aí, se ele me perguntasse coisas horizontais, eu ia envolver a velocidade, que é horizontal. E tem um outro caso de movimento composto muito famoso. Qual é o caso, professor? É o caso que muita gente ama, chamado de lançamento oblíquo. Meu Deus, o que é isso? Galera, vou te contar agora. Olha, o lançamento oblíquo é o quê? O lançamento oblíquo, deixa eu te contar o que é. É quando, por exemplo, né, as pessoas ricas, tipo o Guguinha. Guguinha é rico, irmão. Sabe o que o Guguinha faz todo final de semana? Coisa de gente rica, joga golfe. Guguinha joga golfe, rapaz. Tá por fora você. Aí o Guguinha pega uma bolinha daquelas, põe em cima do gramado e puff, dá uma cacetada lá com o taco. E aí? E aí, essa bolinha, ó, ela voa. Nossa! Ela voa, professor? Voa. E chega bem aqui, ó. Nossa, ela descreve uma trajetória que é uma parábola. Sim, pratica surf, né? Ó, ele descreve uma trajetória que é uma parábola. Gente, olha com os olhos do coração. Aquilo é uma parábola, tá? Beleza? Então, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, essa bolinha voa formando uma trajetória parabólica. Isso, muito bem. Isso é um movimento composto? Claro que é. Composto pelo quê? Ué, tem uma parcela de movimento que é vertical e tem uma parcela de movimento que é horizontal. Na horizontal não tem aceleração. Não tem aceleração. Tem sim, ué, tinha uma força. Não tem porque a força parou de atuar quando houve a perca de contato do taco de golfe com a bolinha. Então, não tem força na horizontal. Portanto, na horizontal, o movimento é uniforme. E na vertical? Na vertical tem a aceleração da gravidade. É um caso de MUV, movimento uniformemente variável. Mas é um caso de MUV específico que nós trabalhamos nas aulas. Alguém lembra qual é a componente vertical desse movimento? É um lançamento vertical para cima, amiga Carol. Perfeito. É um caso de lançamento vertical para cima. Meu Deus, você está mentindo? Ou não? Nossa, gente. Então, a componente vertical desse movimento é um lançamento vertical para cima. Professor, estou muito intrigado com isso. Vem cá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Vou apagar a parte 1 do quadro, tá?
Deixa eu ver se eu... Tá quase acabando, tá, gente? Rapidão. Ó, deixa eu ver se eu entendi. Você vai me dar um exemplo aí, professor? Vou te dar um exemplo, tá? Olha, exemplo. Você vai imaginar que tem, então, uma bola de golfe sendo arremessada. Aham. Aí essa bola de golfe faz lá o parambolé todo, tal, que a gente já está acostumado, nada demais, né? E aí, olha a velocidade da bolinha de golfe. É de quanto? 30 metros por segundo, velocidade diagonal. Aham. E essa velocidade está formando, tipo assim, um ângulo alfa, eita, com a horizontal. De forma que o seno do ângulo alfa seja 0,6 e o cosseno do ângulo alfa seja 0,8. Né? Aproximado, tá? Aproximado. Tá. E aí? E aí que eu vou te fazer algumas perguntas. Ó, pergunta número 1. Cara, eu quero saber quanto tempo ela leva para chegar no ponto mais alto. O que eu te pedi? Professor, você me pediu uma coisa que tem a ver com tempo que ele leva para chegar no ponto mais alto. Ah, então tem a ver com a altura, né? A altura é vertical, não é? É. Então, pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Então, eu vou descobrir a altura dela pensando somente em coisas verticais, irmãos. Somente em coisas verticais. Peraí. Primeiramente, eu tenho que saber qual é a velocidade dela vertical. Isso, eu tenho que decompor a velocidade. É mesmo, gente. Vamos decompor? Vamos. A velocidade dela vertical olha, o vetor VY que eu acabei de desenhar está sem o ângulo alfa. Ah, tá. Então é V vezes o seno. Se está sem, é seno. Se está colado, é cosseno. Mas está sem, então é seno. Ah, então o VY é V vezes o seno do ângulo. O seno é 0,6. Então a nossa velocidade é 6 vezes 3, 18 metros por segundo. Professor, por que você descobriu a velocidade inicial? Porque agora eu vou pensar, eu vou fazer o meu sistema, né, cerebral pensar em lançamento vertical para cima. E vou me perguntar, eu já tenho alguma ferramenta que determina o tempo de subida, no caso do lançamento vertical para cima? Já tem. Eu até falei na aula passada, mano, você não tem noção de quanto essa fórmula é importante, vale a pena decorar. A fórmula do tempo de subida, que inclusive nós usamos para resolver no exercício do super-homem. Professor, então me conta aí, como é que você vai fazer para determinar esse tempo de subida? Fácil, eu já tenho uma fórmula para isso. Tempo de subida, subida é vertical. Pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Tempo de subida é igual a V0, nesse caso V0Y, tudo dividido pelo valor da gravidade. Essa é uma formulinha que nós fizemos na aula passada. Ó, então o tempo de subida vai valer quanto? V0Y, que é 18, dividido pelo valor da gravidade, que é quanto? Que é 10. Portanto, 1,8 segundos é o tempo que ele leva para subir. Tá vendo como é que é mais fácil, mano? Você começar a pensar nas componentes. No, o segredo é tentar decompor os movimentos. Se decompor, o céu é o limite. O céu é o limite. Vou fazer mais um pedido, hein? Outro pedido, professor. Qual que é o pedido que você vai fazer? Ué, eu quero saber, por exemplo, qual é a altura máxima, por que não? Ô, gente, como é que eu vou fazer para descobrir a altura máxima? A altura é vertical. Pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Nós temos uma fórmula para determinar a altura vertical. Lembrando que eu estou te pedindo uma coisa vertical, então você vai pensar em lançamento vertical para cima. Eu sei que no lançamento vertical para cima, né, eu sei que a altura máxima alcançada
É V0, nesse caso y, ao quadrado dividido por 2g. Nós fizemos essa análise. Se você não lembrar, deduza tudo de novo. A equação de Torricelli, a gente tirou isso. Ô, professor, então, na verdade, eu só estou pensando em lançamento vertical para cima. Mesma coisa, mesma coisa. Velocidade y ao quadrado vai ser 18 ao quadrado, tudo dividido por 2 vezes o valor da gravidade. Olha que lindinho. Ô, professor, dá uma simplificada aí. Beleza, ó. 18 com 2 deu 9. 18 com 10, simplifico mais uma vez. Dá 9 em cima e 5 embaixo. Então, no final da história, a gente vai ter quanto nesse parangolé? 81 dividido por 5. 81 dividido por 5. Nossa, deu um alturão. A altura máxima vai ser todo número dividido por 5. Você pega a metade do número, 40,05, né? Nesse caso, 405 metros. Ok? Doido. 40,5 metros. Depois. 40,5 metros, né? Opa. Peraí. O truque falhou, irmãos. É dobra e não divide por 2. Perdoe. Dobra o número de desloca vivo. Tá? Fiz a multiplicação e não a divisão. 16,2 metros, né? Na verdade. Tá bom? Tcharam! Ô, galera, o que eu quero que você entenda é como que nós faremos todas as situações que nós vamos encontrar sobre lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Tá? Jovens, perguntas. Perguntas, perguntinhas, vamos todos perguntar. Vamos perguntar as meias perguntas. Meias perguntas, vamos perguntar. Tranquilo? Show! Show de bola demais, galera. Ô, galera, eu atendi o meu objetivo, meu propósito da aula de hoje, tá? O que eu queria fazer na aula de hoje, até falei para vocês, hoje eu não quero frisar nos exercícios, mas um momento de exercícios será necessário sobre esse tema. Como semana que vem é feriado, então eu vou liberar 20 minutos de monitoria para cada ser humano na semana que vem. Vou liberar para vocês lá, pra vocês agendarem comigo. É super fácil, tá bom? Eu mando o link para vocês de agendamento de monitoria. Você vai lá, escolhe o horário melhor para você, dentro dos disponíveis. Se você marcar aquele horário, você não vai ter problema, porque a outra pessoa já vai estar com aquele horário bloqueado, sacou? Então, é muito bem organizadinho, tá? Tudo no site do Acerte. Então, não se preocupem, eu aviso para vocês, mas tem que ter uma monitoria antes da aula de quinta-feira. Aula de quinta-feira é a última aula de cinemática, teoria, tá bom? Então, senhoras e senhores, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Vou mandar o link das monitorias para vocês fazerem lá a inscrição, tá bom? Semana que vem a última aula é movimento circular, irmã. Movimento circular, beleza? Ó, muito bom, hein? Principalmente a parte de transmissão de movimento circular. Aquele negócio de polias, correntes, engrenagens. Não percam. Beleza, galera? Me despeço aqui. Beijos. Fiquem com Deus. Eu amo quase todos vocês. Valeu, galerinhas. Uhul! Valeu, Carol. Boa noite.